Já começou aqui, viu? Vou botar o link do YouTube. Já começou aqui, viu? YouTube aberto. Instagram aberto. Deixa eu colocar aqui. Oi? Instagram e YouTube hoje. Já. Vai entrar agora, né? O pessoal vai avisando e aqui já tem um espectador simultâneo. Esperar o Instagram avisando aqui. Vai olhando aí se o YouTube como é que tá. É a primeira live no YouTube, já vai olhando aí se tá acessando. Fala pessoal, boa noite. Deixei fixado aqui o link do YouTube, tá? Vou manter aqui no Instagram, mas também vou estar transmitindo no YouTube porque eu vou compartilhar minha tela hoje para vocês conseguirem ir olhando o que eu venho falando já desde o início do desafio. Então, quem ainda não me segue lá no YouTube, tá aqui o link. Ou se procurar lá Caio Corte, vai aparecer o meu perfil também, tá? E esperar os mesmos 5 minutinhos de prática que a gente vem deixando desde o início do desafio, que é para o Instagram estar avisando o pessoal e o tempo que o pessoal está passando para o YouTube, tá? Vai fazer um checklist hoje? Oi? Vai mostrar como é que faz um checklist? O edital, vou passar o checklist. Quando eu analisar o edital, que foi da obra que eu participei, vou estar passando o checklist. Pessoal, vai me falando como é que tá o áudio, tá? E vão abrindo para o YouTube, tá, pessoal? Aqui no Instagram hoje vai ser só para estar passando o pessoal para o YouTube. Nossa live importante hoje é no YouTube, tá? Então, o Instagram hoje vai servir para isso. Pessoal, cara, eu não tenho YouTube, vai estar me vendo, mas não vai estar vendo o compartilhamento de tela, que é o mais importante de hoje. Vocês abriram aí o YouTube para ver se já está transmitindo? Não. Só vendo aqui, mas não tem não. Está transmitindo ainda não, cara. Está transmitindo aqui, transmissão ao vivo. Sim? Vamos seguir. Vamos seguir para mim. Aqui, mandou. Boa noite, Rubens, está aí acompanhando o desafio completo. Rodolfo, Paulo Justino também vem acompanhando. Jade está aí também, o Márcio. O link está fixado aqui na live, tá? O pessoal vai enviar agora também o link para o grupo do desafio, para quem conseguir clicar direto, tá? Pessoal que tiver no YouTube vai me dando ok também como é que tá a transmissão, tá? E aí, como é que tá no YouTube? Tu abriu aí, Kaká? Tá rodando aí. Pronto, o YouTube tá rodando, tá? O link do YouTube tá... A tela do meu computador que vai ser compartilhada e o meu quadro é um pouquinho menor do lado direito, tá, pessoal? O pessoal tá começando a entrar aqui no do Instagram, no YouTube, tá?
Cara, eu ontem depois da live fiquei com a garganta lascada, velho. Foram 2 horas direto ontem de live. E como eu falei ontem, eu começo a falar e desembesto a falar. E foram 2 horas falando, 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 tá? Quem perdeu essa live de ontem, tá no IGTV salvo. Hoje tá sendo pelo YouTube. Eu venho avisando desde ontem, desde anteontem, na verdade, que essa live seria pelo YouTube. Rodolfo, o meu canal tá aqui o link, mas procurar lá no YouTube, Caio Corte. Lá você vai arrastando para baixo, vai aparecer lá, Caio Corte com minha foto, e aí a gente consegue. O link tá na bio. E o link tá na bio do meu Instagram também. O link direto para o meu canal no YouTube tá na minha bio, tá? Mais fácil. Então é mais fácil, você abre meu perfil no Instagram, clica no link da minha bio que vai direto para minha transmissão ao vivo no YouTube, tá? Só vou esperando aqui o pessoal indo, tá? Rapidinho. Foram os 5 minutos que a gente tá deixando, mas como o pessoal ainda tá perguntando aqui o link e como é que vai. Caio, tem como alterar aí o fixado? Tem. Bota link na bio. Alguma coisa assim. Assista pelo YouTube, link na bio. Pronto, pessoal. Para ficar mais fácil, eu tirei o link que tava aqui e passei para o YouTube, para minha bio, tá? Então, pessoal, só enquanto o pessoal vai conseguindo passar aqui pro YouTube, eu vou dar só uma resumida do que a gente já teve no desafio Viver de Obras Públicas, tá? A gente está hoje iniciando o 4º dia. No primeiro dia eu tive um bate-papo com o Felipe Soares das Reconstruções, apresentando o mercado, a visão dele, na prática como acontecia essa questão de licitações de obras públicas. No segundo dia eu trouxe 2 alunos, o Márcio e o Alisson, apresentando cada um do seu ponto de vista e de como funcionava a divisão entre ser consultor e ser empresário, tá? Cada um, o Márcio é consultor, o Alisson trabalha com empresa CNPJ, tá? Então ele foi apresentando, cada um apresentou seu ponto de vista nos 2 caminhos que a gente tem como entrar dentro do ramo de obras públicas rapidamente. Para o ontem, que foi o 3º dia, eu apresentei uma visão geral da parte de licitações de obras públicas, tá? Desde o que é uma licitação até quais os documentos se apresentam na habilitação, credenciamento, proposta. Dei diversas dicas, inclusive algumas dicas muito valiosas, tá? Que já me fizeram ganhar alguns milhões em licitações e que também fizeram alunos meus ganharem licitações com aquelas dicas, tá? E hoje, desde o início do desafio, do momento que eu comecei a publicar novamente aqui no meu Instagram sobre licitações de obras públicas, que eu venho falando que a gente precisa encontrar a licitação, como é que encontra, eu venho falando algumas vezes, diário, publiquei link de checklist, então assim, hoje eu vou mostrar para vocês na prática, por isso que eu estou pedindo para o pessoal passar para o YouTube, porque eu vou mostrar uma publicação de aviso de licitação, vou mostrar como é que sai declaração de vencedor, habilitado, inabilitado, como prospectar essa empresa que foi desclassificada ou inabilitada. Então, por isso que eu preciso que seja pelo YouTube, porque pelo YouTube eu consigo compartilhar minha tela, tá certo? Então, hoje a gente vai pegar essa parte na prática. Quem nunca viu um diário, por exemplo, vai conseguir ver hoje. Quem nunca abriu, quem nunca viu como sai um aviso de licitação vai ver hoje. Quem nunca viu um edital, eu vou fazer análise colocando num checklist esse edital, tá certo? Quais os documentos pediram nessa licitação, quais não pediram, como esses documentos são entregues. Então, é muito importante, tá? Amanhã eu vou mostrar como se apresenta uma proposta, vou mostrar a documentação, como se elabora cada documento desse mais a fundo, tá certo? Na terça-feira eu terei um bate-papo com o Murilo Reis, lá de São Luís do Maranhão, mostrando
como se apresenta um BDI, encargos complementares e sociais, a diferença entre eles, como é que eles incidem dentro do seu orçamento de obra pública. E na quarta-feira eu vou passar algumas dicas, algumas estratégias de como vencer obras públicas sem necessariamente dar desconto. Foi um tópico que eu bati muito ontem, que foi: não se trata de jogo de preço, se trata de ter um método, uma metodologia, uma estratégia para ganhar o jogo. E aí eu sempre comparo com um jogo de xadrez: não ganha quem come as 5, 10 primeiras peças primeiro, ganha quem derruba o rei por último. Então, mesma coisa funciona na licitação, tá certo? Não ganha quem chega lá e apresenta o menor preço. Ganha quem consegue aí vencer todas as etapas e aí sim ter o menor preço. Então, pessoal, já 10 minutinhos aí, o pessoal que for entrando, ó, então eu vou estar sempre olhando para um lado e para o outro, estou com as duas câmeras aqui, estou rodando no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo, então pode ser que uma hora eu esteja olhando para cá, outra para cá para o YouTube. Então, meu foco principal vai ser na câmera de cá, que é a do YouTube, onde eu vou estar compartilhando, tá? E de tempo em tempo eu vou estar pedindo para o pessoal que está aqui no Instagram passar para o YouTube, para não perder essa aula, porque, cara, vai ser importante para quem quer entrar nesse mercado, tá certo? Então, ó, iniciar o assunto, tá? Primeira questão que a gente tem que entender é: Caio, como é que eu encontro um edital? Como é que eu quero disputar licitações de obras públicas, mas não sei como é que inicia. Então, primeiro, lembrando, você tem que definir. Aí o Paulo falou aqui de ler entre o YouTube e o Instagram tá grande. Infelizmente, eu não consigo mudar isso, Paulo. Escolhe um, o ideal é que você assista pelo YouTube, tá? Se você estiver assistindo nos dois, zera o volume de um, para não dar interferência no seu entendimento, tá? Mas o mais importante hoje é pelo YouTube. Então, ó, eu preciso definir se eu vou ser consultor empresa, mas os dois eu preciso saber como encontrar obra pública. E aí a primeira coisa que eu vou mostrar hoje é como sai, como é que é um diário. Então, ó, primeira questão que você precisa saber é como você encontra obra pública e oportunidades de consultoria, certo? Um dos princípios da licitação é a publicidade. Dentro desse princípio, eu preciso deixar que a licitação esteja disponível para todos. Então, todo mundo tem que ter acesso a essa licitação. Então, onde é que eu publico? Em veículo de publicação oficial. E aí eu consigo mostrar hoje, dentro do estado de Alagoas, que é onde eu tenho acesso aos diários, onde eu tenho acesso às publicações. E aí é de onde eu vou começar a mostrar para vocês agora, tá certo? Dentro do estado de Alagoas, pessoal, eu tenho algumas formas de procurar a minha licitação, certo? A mais fácil, a mais usual delas é que, deixa eu só, é que eu tenha que olhar nos diários, certo? Então eu trouxe aqui para vocês o primeiro diário que eu aconselho o pessoal a procurar é o Diário Oficial do Estado de Alagoas, que aí se você procurar dentro do Google DOEAL, você vai direto para o link da imprensa oficial Graciliano Ramos, que é o Diário Oficial do Estado de Alagoas, tá certo? Nesse estado vem da seguinte maneira: eu tenho a página principal aqui, ó, quem está me acompanhando no YouTube está conseguindo ver o meu compartilhamento de tela. E eu tenho o diário do dia, lembrando, o DOEAL publica de segunda a sexta, tá? Então, o último diário publicado, sexta-feira, dia 20, foi feriado, então não teve publicação. O último diário publicado foi no dia 19/11. E aqui, ó, eu tenho os diários antigos, certo? Caio, eu preciso de um diário de 2018. Eu clico aqui em 2018 e automaticamente eu consigo ver os diários de 2018, tá certo? Então é o primeiro local, ó. Deixa eu abrir aqui o Google para mostrar para vocês. Se eu colocar aqui, ó, primeiro item, Diário Oficial, Imprensa Oficial Graciliano Ramos, tá certo? Cada estado, cada município pode ter seu diário, então eu não consigo mostrar todos os diários do Brasil inteiro,
certo? Porque seria impossível ter acesso a todos esses diários. Mas, cara, Caio, eu não consigo acessar todos os diários. O que é que eu faço? Você pode contratar um sistema de pesquisa, RCC ou com licitação. Então, ó, quando eu clico lá, vem para essa paginazinha, ó, que eu estava mostrando para vocês, tá certo? Então, ó, Caio, escolhi uma licitação e aqui, segundo, antes de começar a mostrar modelo, segundo o local que eu procuro minhas licitações, aqui no estado de Alagoas, é na AMA, tá? Que é a Associação dos Municípios Alagoanos. E aí, se eu colocar lá no Google também, ó, vou mostrar para vocês de novo. Diário AMA. Também vai aparecer aqui, ó, Associação dos Municípios Alagoanos, Diário Oficial. E aí eu tenho o meu diário. Diferente um pouquinho daquele, só questão de estética de página, tá certo? O diário vem aqui do lado. O último diário, dia 20, a AMA publicou na sexta-feira. E aqui do lado eu tenho o calendário que cada diazinho desse que eu clicar, ele me dá a opção de baixar o diário do dia. Tá certo? Então esse seria o segundo. E Maceió tem diário próprio. Eu também consigo abrir o diário de Maceió. Pessoal, não sei como é que está a questão do chat no YouTube. Tá certo? É a primeira live que eu estou fazendo pelo YouTube. Então, qualquer coisa vocês me dizem. O Paulo mandou agora aqui a pergunta se ele estava ativo ou inativo. Certo? Mas aí qualquer coisa, pessoal, vão guardando as dúvidas e daqui a pouco quando a gente voltar para o Instagram, vocês me mandam, tá certo? Até porque durante a live eu não fico acompanhando muito as perguntas. Voltando aqui, tá? O segundo que eu procuro é o Diário Oficial dos Municípios de Alagoas, da AMA, certo? Mesma coisinha, ó, se eu clicar eu pego e aí eu trouxe alguns modelos para vocês, tá certo? Esse primeiro modelo aqui eu trouxe do Diário Oficial dos Municípios, AMA, tanto ele quanto o Diário Oficial do Estado. Os diários em geral são iguais, tá certo? Quanto à estética, o que importa no diário é isso aqui, tá bom? Então, ó, eu trouxe aqui, ó, um diário de 12 de abril de 2019. Caio, por que você trouxe um diário tão antigo? Porque dentro desse diário aqui tá uma obra que eu disputei, tá certo? Eu tô com o edital, que é o edital que a gente vai fazer o checklist, que a gente vai fazer a análise dele, e foi uma obra que eu ganhei, tá certo? Apresentei a documentação, fui declarado vencedor, por isso que eu escolhi esse diário para apresentar para vocês, tá certo? Então, ó, aqui, ó, vem separado por município do estado, então Prefeitura Municipal de Arapiraca, Prefeitura Municipal de Atalaia, e aqui, ó, não vem direto só as licitações, vem diversos assuntos, tá certo? Então, ó, e Prefeitura Municipal de Batalha, Campo Alegre, eu vou baixar aqui direto para o município de Olho d'Água das Flores, que foi uma licitação disputada e vencida, tá? Em uma das empresas que eu prestei consultoria. Então, como eu falei antes, é trabalho de formiguinha, tá? Eu não sei como é que tá, pessoal, como é que tá a visualização do compartilhamento de tela. Tá muito pequeno? No compartilhamento de tela, porque qualquer coisa eu dou uma aproximada. Então, deixa eu baixar aqui direto para o Olho d'Água das Flores. Tá dando para ver? Eu vou dar uma aproximada. Certo? Aqui o Olho d'Água das Flores é aviso de homologação e mais embaixo, ó, aviso de licitação. Essa daqui foi a que foi disputada, uma unidade básica de saúde, tá? Então é o seguinte, dessa forma daqui, pelo menos aqui no estado é apresentada, tá certo? Comissão Permanente de Licitação, a CPL, publica e vem da seguinte forma, tá certo?
O município de Olho d'Água das Flores torna público o quê? A tomada de preço, ele vem me dizendo qual a modalidade, tá certo? Se for tomada de preço, concorrência, carta convite, dispensa, ele vem publicando aqui, tá? Então, ó, e vem a numeração da tomada de preço. Caio, por que essa numeração é importante? Você precisa saber qual o número da sua licitação, qual o número da identificação, porque você vai precisar pedir essa documentação, tá certo? E aqui ele vem, modalidade tomada de preço número 2 de 2019, tipo, falei ontem, menor preço, tá? Isso quer dizer o quê? Que vence a licitação quem, atendendo todas as especificações do edital, tiver o menor preço, tá? Lembrando que a gente tem alguns outros tipos, que é melhor técnica, técnica e preço, tá certo? Regime de empreitada por preço global. Como eu falei ontem, a gente tem preço global, preço unitário, tarefa, principal para obra, global ou unitário, tá? Então, global aqui, certo? Nessa licitação aqui foi global. Isso quer me dizer o quê? Que teoricamente o município levantou realmente e o índice, a probabilidade de ter erro nessa licitação é baixa. Caio, na prática funciona realmente assim? Não, tá certo? Na prática às vezes tem erros, tá bom? Muitas vezes o pessoal utiliza empreitada por preço global porque acha que o menor preço que vai importar lá é o global. Ela não sabe a efetiva diferença entre a utilização de preço unitário, empreitada preço unitário e empreitada preço global. Ela acha que tem a ver com a questão de valor, tá certo? Vem me dizendo também o objeto da licitação, a contratação de empresa de engenharia especializada para a execução de obra referente à construção de uma unidade básica de saúde, uma UBS, tá certo? Então ele vem me dizendo qual é o objeto da minha licitação. Pessoal que está entrando agora no Instagram, o número subiu de novo aqui no Instagram. A live de hoje está sendo no YouTube, tá, pessoal? Então o link está na minha bio, tá aqui no Instagram. Eu estou compartilhando a tela, por isso que eu estou fazendo hoje pelo YouTube, tá? Vem me dizendo a data da licitação, ó, 2 de maio de 2019 e o horário. Isso daqui é importante, porque aí lembra ontem quando eu falei que existiam prazos de publicação? Essa daqui foi 12 de 4 de 2019 e a licitação vai ser 2 do 5. Lembrando que para o tipo menor preço, tomada de preço, eu preciso estar publicado durante 15 dias, então atendeu o prazo de publicação. Vem me dizendo também o local da licitação. É importante porque você vai disputar presencial, então você precisa saber onde é que você vai disputar essa obra, tá certo? E em seguida ele me diz, ó, o que eu falei ontem com vocês também. Edital informações no endereço acima, ou seja, no local da CPL, de 8 às 12 em dias úteis, ou mediante solicitação enviada ao e-mail cplodf@gmail.com. Certo? Então, qual é o primeiro passo? Nesse caso aqui, ele não deu a opção de você ter acesso à licitação, ao edital e os documentos complementares pelo site. Então, o que é que você tem que fazer? Tem que solicitar por e-mail. E aí manda um e-mail bem tranquilo mesmo. Ó, presidente da CPL, solicito através desse e-mail edital e documentos complementares, a licitação, tomada de preço número 2, publicada no Diário Oficial dos Estados de Alagoas, da entre parênteses coloca AMA, na data de 12 de 4 de 2019, certo? Em base, lembra de colocar que quer o edital e os arquivos complementares. Por quê, pessoal? Para você não acabar, nesse caso que é por e-mail, é mais fácil, mas vamos supor que você viajou, pegou só o edital, chegou lá, não tem planilha, projeto, essas coisas. Então, pede o edital e todos os documentos necessários para elaborar a tua proposta, tá certo? Então é assim, pessoal, que vem uma publicação de aviso de licitação, comissão, aviso de licitação. E aí no diário não vem separando somente obra. Você não vai chegar aqui no diário e vai ter, ó, esse diário daqui é só de obra. Não. Aqui embaixo a gente tem, ó, contratação de serviço continuado de sessão, uso de sistema de informática, pregão eletrônico, aquisição de material e equipamento. Então, eu tenho que ir olhando, identificar o objeto que eu quero. Nesse caso daqui, ó,
uma unidade básica de saúde, tá certo? Tá aqui o aviso de licitação. Caio, você me falou também durante esses dias que eu conseguiria utilizar o diário para identificar as empresas que eram inabilitadas, desclassificadas, então eu também trouxe um modelinho, tá? Aqui eu baixei aqui o Diário Oficial do Estado. Aqui é um diário do DOEAL, tá, pessoal? Como eu falei, a base é a mesma, separa por município, Prefeitura Municipal da Barra de São Miguel, Prefeitura Municipal do Limoeiro de Anadia. Então, ó, esse diário daqui é de 10 de novembro de 2020, agora há pouco tempo. E aí, por que, Caio, por que você escolheu esse arquivo? Porque aqui, ó, na Prefeitura Municipal de União dos Palmares, foi publicada no dia 10 a seguinte informação. Prefeitura Municipal de União dos Palmares. Tomada de preço número 3 de 2020, aviso de resultado de habilitação. Como eu falei para vocês, quando eu suspendo, o resultado do julgamento da habilitação é publicado também. E aí vem a Comissão Permanente de Licitação do município de União dos Palmares, comunica aos interessados que após análise da habilitação, decidiu-se que ficam declaradas habilitadas as empresas. Então foram habilitadas 2 empresas e fica declarada inabilitada a empresa Y. Tá certo? E aí aqui, ó, ele vem me dizendo o item do edital. E aí, Caio, então aqui já é uma possível empresa que eu posso prestar assessoria ou consultoria, não é isso? Identifica o erro, por que ela foi inabilitada, e aí você pode entrar em contato. Tá certo? E aqui, ó, embaixo, ela continua. Fica aberto o prazo de 5 dias úteis a partir desta publicação, conforme artigo 109, para consulta, manifestação ou contra as razões. A partir do momento que ele publica a decisão, ele tem que abrir um prazo de 5 dias úteis para recurso. Depois dos recursos, ele também vai abrir prazo para contra-razões, porque ele vai julgar o recurso, vai definir que alguém pode ter suas contra-razões ou não em cima daquele recurso, tá certo? E aqui, ó, já no final ele já marca a data do retorno. Fica marcada a abertura dos envelopes, número 2, proposta de preços, no dia 18 de 11 de 2020, às 10 horas, no endereço constante no edital. Tá? Então, ó, eu sei que foi publicado no dia 10 a habilitação e no dia 18 eu vou abrir minha proposta de preço. Então, ó, aqui é um modelozinho de aviso de resultado de habilitação. Dessa mesma forma, quando se suspende a licitação na parte de proposta de preço, eu tenho que utilizar, e aí vai sair aqui, ó, foi declarada, classificada as empresas A, B e C e foram declaradas desclassificadas a empresa XYZ, tá? E aí, em cima disso, novamente você vai conseguir identificar dessa mesma forma quais são as empresas que precisam ou não da tua consultoria, tá? Deixa eu fechar aqui esse. Então, vamos voltar aqui para o diário. Caio, existe alguma outra forma? Eu trouxe alguns outros modelos, tá? A Comissão Permanente de Licitação do município de Olho d'Água das Flores, estado de Alagoas, localizado na Praça Tal, leva ao conhecimento dos interessados que no dia 19 de 6 de 2019, às 9 horas, retomará a licitação em epígrafe, ou seja, número 1 2019, tendo em vista a decisão do recurso administrativo. Então aqui ela julgou um recurso que foi apresentado pela empresa, estando apta para participar da fase de abertura de envelope de proposta de preço, a licitante X. Certo? Então, ela apresenta também aqui qual a empresa, o resultado do julgamento do recurso apresentado pelas empresas, tá bom? Comissão Permanente de Licitação, julgamento de recurso, novamente. Tomada de preço 1. Face ao constante no processo tal, ao procedimento licitatório tomada de preço 1 2019, conheço do recurso interposto pela empresa para negar-lhe provimento, retificando a decisão que a inabilitou. Ou seja, aqui o recurso não foi aceito, tá? A empresa entrou com recurso e
foi negado pela CPL. Outro modelinho que é importante para vocês, tá certo? Pessoal, por que eu estou mostrando esses modelos? Muita gente não tem conhecimento de como é publicado. Então não adianta eu chegar aqui e estar mostrando para vocês como é que funciona ou como não funciona e vocês não conseguirem identificar como é que funciona, como é que é o modelo, como é que está apresentado. Aqui é o mesmo aviso que a gente viu. Então, pessoal, diário é dessa forma que aparece, tá certo? Cancelamento, estado de cancelamento, aviso de licitação, convocação. Então, ele vem em diversos itens, tá, pessoal? O importante é você olhar o diário diariamente. Diário é todo dia, tá? Eu não posso deixar de olhar o diário e passar 5, 10 dias para olhar o diário. Diário eu tenho que olhar diariamente, tá certo? Então vamos esquecer agora um pouquinho questão de diário. Caio, encontrei lá o meu objeto da minha licitação. No modelo que a gente vai utilizar hoje é o da Unidade Básica de Saúde, lá de Olho d'Água das Flores, que foi disputada por mim, tá? Então, ó, vamos abrir o edital. Então, eu abri o e-mail, como ele falou lá, eu tinha que solicitar o meu edital pelo e-mail, ou ir lá no município buscar. O que foi que eu fiz? Mandei o e-mail, a CPL me enviou a documentação, tá certo? Então, ó, trouxe para vocês também o edital da tomada de preço. Então, ó, quem nunca viu um edital, tá aqui como é que vem, edital tomada de preço. É um modelo, tá, pessoal? A AGU tem modelos, tá? E eu trouxe esse porque foi um que eu disputei, tá? Então, e um que eu ganhei. Para vocês conseguirem ver todo o processo, eu estou com proposta, estou com habilitação, tudo montado aqui para vocês terem ideia. Então, ó, vem o objetozinho aqui, obra de engenharia referente à construção de unidade básica de saúde. Sessão pública, 2/5/2019, às 2 horas, a mesma informação que tinha lá no meu diário. Protocolo de retirada de edital. O que é que isso significa? Como eu pedi por e-mail, a CPL me pede que eu envie para ela, assinado e carimbado pela empresa, que eu recebi esse edital. Por quê? Muitas vezes, qualquer solicitação de esclarecimento, qualquer esclarecimento, impugnação, essas coisas que eu não venha a publicar, como é que a CPL vai conseguir avisar o pessoal? Através do teu e-mail, tá? E aí, quando você manda esse documento aqui, ó, lá para a CPL, você vem informando o teu e-mail, o teu telefone. Então, por aqui ela consegue te informar as atualizações do processo também. Muita informação do andamento do certame vem dentro do seu e-mail. Por isso que esse protocolo de retirada de edital é importante. Confirma com a CPL que você recebeu esse teu documento, recebeu o edital, e confirma com a CPL o teu e-mail para contato. E aí não corre o risco de você passar batido por alguma informação da licitação. Vamos continuar analisando o edital, tá? Aqui, ó, no preâmbulo do edital, ele vem dizendo as informações da licitação. Torna público, conhecimento do interessado, município, o local, que é o endereço, qual a modalidade, o tipo, que é menor preço. Todas aquelas informações básicas vêm aqui no preâmbulo do edital, tá certo? Em seguida, nesse modelozinho aqui, ó, no item 1, ele colocou horário, data e local para entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta e para o início da sessão pública. Tá? Então, ó, até as 2 horas ele coloca, como a gente já viu lá no diário, a gente viu aqui no preâmbulo, a gente viu em alguns locais, a licitação ocorreu às 2 horas do dia 2/5/2019, na Praça José Amorim, que é a sede da CPL do município, tá? Para entregar os envelopes número 1, com os documentos de habilitação, número 2, com a proposta de preço, além das declarações complementares, tá? Então aqui eu já sei que eu vou ter que entregar o envelope 1, o envelope 2, o credenciamento que eu preciso me credenciar e eu tenho algumas documentações complementares, que são minhas declarações, tá?
Então, ó, aqui ele ainda mostra o conjunto de documento relativo à habilitação e à proposta de preço deverão ser entregues separadamente, ou seja, em envelopes separados. Eu não entrego no mesmo envelope. Em envelopes fechados e lacrados, ele me diz que eu tenho que estar dentro do envelope, rubricados no fecho, identificados com o nome do licitante. Cara, por que está dizendo que tem que ser rubricado no fecho do envelope? Para não correr o risco de abrirem teu envelope. A partir do momento que eu rubrico a faixazinha do envelope em cima, ele destacar esse fecho e mudar o envelope, eu não consigo. Porque como é que eu vou assinar de novo no mesmo local? Certo? Então isso é uma garantia, entre aspas, tá? Que tua documentação não vai ser violada. E aí que ele mostra um modelozinho. Isso daqui você vai colocar no teu papel timbrado e colar com cola bastão mesmo no teu envelope. Envelope número 1, documento de habilitação, o município, o número da tomada de preço, o número da licitação, razão social do proponente, que é do licitante, e o CNPJ. Tá certo? E o envelope número 2, proposta de preço, município de Olho d'Água, a razão social e o CNPJ. Muito fácil fazer isso daqui. Você só vai botar teu CNPJ, a tua razão social, colar no teu envelope e fechou o teu envelope. Primeira parte, que é montar a identificação dos envelopes, foi ok. E aí eu já abro aqui, ó. Já vou trabalhar aqui em paralelo com o que eu venho falando diversas vezes para vocês, que é do checklist. Ó. Checklist, número, documento, solicitação do edital, 2 de maio e o município Olho d'Água das Flores, tá? Então, ó, aqui ó, eu coloco capa dos envelopes, habilitação e proposta. Eu não tirei lá do meu edital que eu precisaria de capa de envelope para o envelope 1 e 2, que era habilitação e proposta, está aqui dentro dos meus envelopes, certo? Por que está de amarelo aqui? Porque eu já entreguei. Antes de eu preparar e deixar pronto, eu deixo ele em branco. A partir do momento que eu preparei esse documento que está pronto, ó, eu marco em amarelo. Porque eu sei que essa etapa foi vencida, certo? Alguns alunos meus, quando eu publiquei essa questão do checklist, me mandaram mensagem: poxa, Caio, eu faço dessa mesma forma, é uma garantia de não esquecer documento, é uma dica importante, eu vejo muita empresa caindo por causa disso, esqueceu o documento. Então, checklist é importante, tá? Então tá aqui, ó, capa dos envelopes, eu coloquei porque tá lá no meu edital. Então vamos lá voltar para o edital para continuar. Olha, e aí aqui eu falei ontem, ó, pessoal, essa questão daqui que se eu perco meu credenciamento, não quer dizer que minha empresa está desclassificada da licitação. Quer dizer que eu não vou responder ativamente naquela sessão, tá? E aí o que acontece? Eu posso, inclusive, mandar minha documentação por algum representante só para protocolar. E aí aqui no item 1.4 desse edital vem me informando exatamente isso. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo inclusive encaminhá-los via correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos constantes neste edital. Certo? Então, o que é que isso quer dizer? Que, cara, eu não vou conseguir disputar a licitação naquele dia, mas eu não quero perder a licitação. Envia por e-mail, manda uma pessoa protocolar lá, não precisa ser representante legal, não precisa estar com procuração. Qualquer pessoa pode protocolar lá dentro da CPL da prefeitura, tá certo? E aí ontem eu separei a nossa licitação em 3 etapas. Minha fase externa, tá? Que é quando eu chego nesse edital. Pessoal que está chegando no Instagram agora, nossa live hoje está sendo pelo YouTube porque eu estou compartilhando a minha tela, tá? Então vai passando para o YouTube, no final a gente volta aqui para o Instagram para dúvidas, questionamentos e debater um pouquinho mais. Então, ó, eu separei ontem minha fase externa em 3 fases: credenciamento, habilitação e proposta. Porque são as etapas e documentações que vem me solicitando dentro dos editais. Então, ó, o item 2 desse edital vem me dizendo o quê? Do representante e do credenciamento. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar devidamente representados por
Se eu for o representante titular da empresa, se eu for o representante designado pela empresa licitante. Qual é a diferença aqui? Se eu for designado, eu preciso ter uma procuração, tá certo? Deverá apresentar instrumento de procuração pública ou particular com firma reconhecida. E preciso apresentar meu RG. Se eu for o titular, eu só apresento meu contrato social e o RG dos administradores e mais algum documento extra, documento complementar que a CPL venha pedindo. E aí a gente vai ver aqui que eles pedem ainda, tá? Cada representante legal credenciado deverá representar apenas uma licitante. Eu, como representante, não posso representar na mesma sessão duas empresas, nem eu posso ter a mesma empresa com dois representantes, tá certo? É isso aí que está dizendo nesse item. No item 2.3, os documentos poderão ser apresentados original. Caio, pode ser apresentado o original? Pode. Só que imagine você apresentar a tua habilitação original e ficar presa lá no processo até o processo ser finalizado. E se você for declarado vencedor, vai deixar teu documento original lá? Cara, então apresenta cópia, tá? Em cópia autenticada por cartório ou para ser autenticada pela licitação no início da sessão. Eu posso levar a cópia, o original e a CPL autentica antes da sessão iniciar, tá certo? No horário da sessão. Aqui ele vem me dizendo o objeto que eu já vi lá em cima, eu já sei que é tipo menor preço, que é o julgamento vai ser menor preço, que é um UBS, que é empreitada a preço global. Então, ó, vem me dizendo aqui quais os recursos orçamentários. O que são esses recursos orçamentários? A dotação orçamentária do município para pagar o meu objeto. Ou seja, as despesas para esta licitação ocorrerão recurso financeiro referente, proveniente à Codevasf e receita própria do órgão. Tá? E aí aqui ele bota o número da pasta. Tá certo? Isso daqui é mais questão interna, tá certo? Da participação na licitação. Ele restringe alguns tipos de CNPJ, alguns fatores que não podem participar da licitação. Poderão participar dessa licitação, nessa tomada de preço, interessados cujo ramo de atividade seja compatível. Ou seja, se eu tenho um ramo incompatível, eu não posso disputar. Um exemplo, eu não tenho no meu CNPJ, não tenho no meu contrato social, que eu posso ter construção de edifícios, por exemplo. Eu só tenho fornecimento de material, comércio varejista de medicamento. Eu sou distribuidor de medicamento, eu não posso disputar uma obra. A não ser que no meu CNPJ, no meu contrato social, venha me dando esta possibilidade. Então, ó, ainda não poderão participar desta licitação. Como eu falei, aqui ele ainda coloca na permissão, poderão participar sociedades cooperativas, desde que apresentem um modelo de gestão operacional. Não é muito usual em obras pequenas ter sociedade, essas cooperativas, essas questões, tá? Confesso que eu, particularmente, nunca disputei com sociedade, cooperativa, essas coisas, tá? É mais difícil. Obras, já participei de uma licitação sem estar disputando, dentro do município de União, que foi a construção do hospital de lá, que foram duas construtoras em sociedade, vamos chamar assim, que participaram da licitação, tá? E aí ele coloca aqui que não poderão participar desta licitação. Interessados proibidos de participar de licitações, ou seja, se eu sou declarado inidôneo, que eu não posso disputar a licitação pelo TCU, TCE, pelo próprio município, se eu estou impedido de licitar e celebrar contratos administrativos, eu não posso disputar a licitação. Interessados suspensos de participar de licitação e impedido de contratar com o órgão. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil. Interessados que estejam sob falência em recuperação judicial, concurso de credores, concordato ou insolvência ou em processo de dissolução ou liquidação, exceto se você tiver um documento que comprove que você pode participar, tá certo? O autor do projeto básico executivo, pessoa física ou jurídica. Eu não posso ser o autor do projeto, trabalhar, por exemplo, na prefeitura, elaborei o projeto, elaborei o orçamento e vou disputar a licitação. É vedado também aqui, tá certo? Entidade empresarial responsável, e aqui ele vai, servidor ou dirigente do órgão responsável por essa licitação. Ele vai me mostrando alguns itens que restringem minha participação na licitação, tá certo? E aí aqui, ó, a gente viu que no meu credenciamento ele pede o mínimo.
tá? Então, credenciamento aqui, ó, se eu for jogar lá para o meu checklist, eu tenho a procuração, porque eu era representante, o contrato social e o RG dos sócios, o meu RG, e lá embaixo a gente vai ver que ele pede esses dois documentos na parte de documentos complementares, tá certo? Então, por enquanto, deixei esses dois em stand-by. Lá na minha parte de credenciamento, ele só me informou esses 4 documentos e está aqui no meu checklist, tá? Está aqui no meu checklist os 4 documentos, como eu falei para vocês. Toda vez que eu vou atualizando meu edital, eu vou jogando aqui dentro do meu checklist. E aí vamos para a habilitação, tá? Primeiro item da habilitação. Participarão desta licitação entidades com cadastro regular no município de Olho d'Água das Flores, bem como entidades não cadastradas. O que é esse entidades cadastradas? É o que a gente chama de CRC, tá? Mas em seguida ele bota bem como entidades não cadastradas, então ele abriu para qualquer pessoa. Se ele não tivesse aberto para qualquer pessoa, aqui eu teria o meu CRC, que é o meu cadastro, meu certificado de registro cadastral, tá? Pessoal que está entrando no Instagram agora, live está sendo pelo YouTube, então passa para lá, tá? Que eu estou compartilhando minha tela para a gente analisar o edital junto, tá? Vamos lá. Como eu falei ontem, a minha licitação, minha habilitação é dividida em algumas etapas. Primeira delas, a habilitação jurídica. O que é a minha habilitação jurídica? Eu comprovo que minha empresa existe, que minha empresa está viva, tá? É minha certidão de nascimento, pessoa física. Então, ó, item 6.2.1.1. No caso do empresário individual, é aquele que coloca as possibilidades de tipos de empresa. Ah, eu sou Eireli, eu sou empresário individual, eu tenho sociedade, eu tenho cooperativa. Então, ele me bota aqui as opções de documentação. Qual é o usual? Ou eu sou Eireli ou tenho uma sociedade limitada, tá certo? Então aqui ele vem me mostrando, ó, para sociedades empresárias, eu vou usar esse modelo daqui porque foi nessa licitação que disputei como sociedade, tá? A empresa que eu representei tinha uma sociedade. Empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada. Eles precisam apresentar o quê? O ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. E aí quando eu jogo aqui para dentro do meu checklist, tem aqui contrato social devidamente registrado na junta comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as alterações. Cuidado, pessoal, quando vocês tiverem alterações e não consolidarem. Porque o que acontece? Vamos supor que eu abri a empresa, tive 1, 2, 3, 4 alterações. Se eu não consolidar meu contrato social, toda a licitação eu tenho que apresentar. Alteração 1, 2, 3, 4 até a última. A partir do momento que eu consolido minha alteração, meu contrato social, eu só apresento a última que está consolidada. Consolidada quer dizer que ela traz todas as informações nessa última alteração, tá certo? Inscrição no registro público de empresas mercantis onde opera, ou seja, inscrição da empresa. Inscrição no ato constitutivo de registro civil aqui não cabe. Decreto de autorização não cabe. E aqui, ó, sociedade empresária estrangeira. Então, o nosso item aqui, nesse caso, foi só o 6.2.1. E aí tem aqui, ó, documentos de identificação de seus administradores, tá certo? E aí quando eu jogo aqui para o meu checklist, ó, RG dos sócios, que os dois eram administradores, e tá aqui marcado. Caio, mas tá marcado aí, não precisa. Que aí a gente vai baixar um pouquinho aqui, ó. Tudo isso daqui é quando é cooperativa, tá, pessoal? Em relação aos licitantes cooperativas. Não vou ler tudo isso daqui, porque não foi o caso. Mas eu depois vou disponibilizar todos esses arquivos que eu estou compartilhando aqui com vocês. Vou disponibilizar lá no grupo do Desafio Viver de Obras Públicas. Quem não tem acesso ainda, se inscreve lá. O link está quando a gente finalizar aqui o YouTube, vai voltar para a bio. Para quem tiver interesse, entrar no WhatsApp, tá certo? E aí aqui o item 6.2.1.8 me diz o seguinte: quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do licitante, já tenham sido todos devidamente apresentados e juntados no credenciamento, não se fará necessária nova apresentação. O que isso quer dizer? No meu credenciamento, pessoal, eu já tinha apresentado o contrato social e o RG dos sócios. Então não tinha necessidade de apresentar novamente, porque esse documento já tinha sido apresentado. Então por isso que aqui, ó, tem, só que está de vermelho dizendo que não precisa. Certo? Então vamos continuar lá. Como eu falei para vocês, ó,
a minha habilitação jurídica, 2 documentozinhos, e nesse caso eu nem apresentei na habilitação. Então, o que é a minha habilitação jurídica? Como que eu brinquei ontem, que nas minhas palestras, nos cursos, eu começo brincando sempre da seguinte forma: quem quer ganhar R$1.000 para montar minha habilitação jurídica? E aí, só por escutar o nome jurídica, o pessoal diz: ah, não, cara, isso é coisa de advogado. Cara, era só imprimir o contrato social e tirar a cópia do RG dos administradores. E aí tu perdeu de ganhar R$1.000 por causa disso na minha palestra. Tá? Então, já tirei um peso que quando a pessoa escuta jurídica, pensa que tem que ser advogado. Não necessariamente, tá certo? Vamos voltar para o edital. Outra etapa da minha habilitação, que eu falei ontem, regularidade fiscal e trabalhista. Na minha regularidade fiscal e trabalhista, ele vem pedindo, quer dizer o quê? Que eu não estou devendo, tá certo? Que eu nem devo a Estado, município, nem União, que eu não tenho problema trabalhista, que eu não tenho problema de FGTS. Aqui a gente vai ver, ó. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. É o CNPJ da empresa. E aí quando eu abro aqui, ó, item 3.3, CNPJ. Então, ó, CNPJ foi. E aí eu posso marcar aqui que foi vencido também. Tá certo? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui a tela. Item 6.2.2. Eu não vou ler tudo isso por causa do tempo, mas ele me pede aqui prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. Isso daqui é a certidão conjunta emitida pela Receita Federal, que me pede o quê? É minha CND federal, pessoal. Quer me dizer que eu não devo à União nem ao INSS. É uma certidão conjunta que diz que eu não tenho problemas. Lembrando, como eu falei ontem, eu tenho 3 tipos de certidões: negativa, positiva ou positiva com efeito negativo. Tá? Quem não conhece ainda esses 3 tipos de certidão, assiste a live de ontem para a gente poder adiantar de hoje, tá certo? Então, ó, quando eu jogar lá, meu segundo item aqui, ó, certidão conjunta federal. Então tá aqui, vencido também. Item 6.2.2.3, prova de regularidade com fundo de garantia do tempo de serviço FGTS. O que isso quer me dizer? É o meu CRF do FGTS. Se eu procurar lá no Google agora, CRF, deixa eu abrir aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui, vou comer um pouquinho do tempo de vocês, tá? Mas eu acho importante, não estava na minha programação mostrar, mas se eu botar aqui no Google CND Federal, tá aqui, ó, Serviço, Receita, Fazenda. Deixa eu mudar aqui e botar CNPJ para abrir direto, tá? Emissão de certidão negativa, tá aqui, ó. É só eu colocar o CNPJ da empresa e gerar minha certidão. Automaticamente, minha certidão é gerada, tá? Caio, se eu clicar para gerar e ela não for gerada, quer dizer que você está com alguma pendência junto à Receita Federal e aí você precisa procurar, ela vai dizer, ó, informações insuficientes para gerar certidão. Por favor, procurar uma sede da Receita Federal mais próxima do teu estabelecimento, tá certo? Então, se não gerar direto aqui no site, quer dizer que você está com alguma pendência, tá? O usual é gerar direto, essa certidão tem uma validade ampla, tá certo? Então, você consegue muitas vezes gerar aqui. Vamos voltar lá para o Google e eu mostrar, ó, se eu botar aqui CRF FGTS, CRF Caixa, mesma coisa, CNPJ, se eu colocar meu CNPJ aqui e consultar, vai sair minha certidão, ó, consulta de regularidade fiscal, CRF é certidão de regularidade fiscal junto ao FGTS, eu gero aqui e também tem uma validade de 30 dias essa, tá certo? Vamos voltar para o edital. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Então, se eu procurar lá CNDT, deixa eu botar aqui de novo, CNDT-AL, certidão negativa de débitos trabalhistas.
eu consigo gerar a minha certidão, tá certo? Emitir certidão, coloco meu CNPJ, emito a minha certidão, tá certo? Então, ó, se eu for jogar lá para o meu checklist de novo, tá aqui FGTS CRF e CNDT também. Essas três que eu mostrei, pessoal, União, CNDT e a conjunta, FGTS, CNDT e conjunta, em qualquer lugar do país você vai emitir da mesma forma, tá certo? Porque elas são federais. Aqui em Alagoas, Pernambuco, Maranhão, qualquer local que a gente vai emitir é dessa mesma forma que vocês estão vendo aqui na live, tá certo? Vamos voltar aqui para o meu edital. Prova de inscrição no cadastro contribuinte municipal relativa ao domicílio ou sede do licitante. Isso daqui vai variar de acordo com cada município. Município de Maceió, por exemplo, eu consigo gerar isso online, tá? Município de Feliz Deserto ou qualquer outro município, eu não consigo. Eu tenho que ir lá no município gerar na própria prefeitura, tá? Prova de regularidade com as fazendas estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante. Isso daqui é o quê? Quer dizer que eu não devo ao Estado e que eu não devo ao município. Caio, como é que emite isso? Aí vai variar também do teu estado e do teu município, mas é basicamente a mesma coisa das outras certidões. Você vai abrir e vai procurar lá no teu estado CND-AL. Vou mostrar aqui um exemplo daqui de Alagoas. CND Alagoas. E aí é Secretaria da Fazenda, eu vou botar aqui CND Cefaz Alagoas. Certidão negativa de débitos. E aí relatório de certidão, emitir certidão, eu vou botar aqui, ó, CNPJ, vou digitar meu CNPJ e gerei minha certidão negativa de débitos estadual, tá certo? Então, mesma coisa, pessoal, continua sendo gerado documento online e imprimir. Se você tiver o controle financeiro administrativo da tua empresa ou de onde você vai prestar essa consultoria, cara, é muito fácil montar. E se a gente voltar lá para o checklist, ó, tá aqui, certidão estadual e municipal. Então, ó, voltei. Aí aqui ele bota, caso o detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, deve apresentar toda, mas eu tenho prazo. Cara, eu sou microempresa e minha certidão está vencida. Eu tenho prazo de alguns dias úteis, 5 dias úteis, para regularizar minha situação, tá certo? Os documentos exigidos para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista deverão ter sido expedidos em menos de 60 dias. Ou seja, eu não posso ter documento emitido há 90 dias, por exemplo, que aí não vai ser aceito pela licitação. Exceto quando eles não tiverem o prazo de validade. Se na minha licitação, no meu documento estiver dizendo que a validade é de 180 dias, como a CNDT tem uma validade grande, eu não preciso ter essa validade. Mas se no documento não tiver constando validade, ele só aceita se tiver sido emitido até 60 dias. Nesse caso, tá? Tem licitação que não informa isso, tem licitação que diz que é de 90 dias, tem licitação que diz que é de 30. Então é uma informação importante. Terceiro item da qualificação técnica. Eu falei esse por último ontem, mas é importante também a gente ver. Ó. Registro e inscrição da empresa licitante no CREA. É o CREA jurídico. Quando você abre lá o teu sistemazinho do CREA online e na tua empresa, vai ter lá certidão de quitação e regularidade. Eu não vou lembrar o nome certinho agora. E aí isso comprova que tua empresa está inscrita no CREA e sem débitos, tá bom? E aí aqui ele bota CREA ou CAL, tá? Qualquer conselho que te habilite a executar a obra, tá válido, tá certo? Aí aqui, ó, quanto à capacidade técnica operacional, eu sou contra, tá certo? Já tive um live comentando sobre isso, não vou bater muito nesse tópico hoje. Sou contra a capacidade técnica operacional, mas a apresentação de um ou mais atestado de capacidade técnica. E aí aqui, ó, a Tayla do Maranhão até estava conversando comigo que o pessoal lá cobra errado. Então, ó, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Não pode ser CAT em nome de pessoa física, tá? Como assim, Caio, CAT em nome de pessoa física? Caio executou uma obra para o José, não pode.
Caio tem que ter executado uma obra para a empresa do José, tá certo? Então, isso é importantíssimo e está dentro da Lei 8666. De acordo com característica, quantidade e prazo dos itens de maior relevância, ele coloca aqui, ó, na tua CAT você tem que ter executado embolso de cimento e areia, chapisco, com quantitativo mínimo de 850 metros quadrados. Você precisa ter executado alvenaria em tijolo cerâmico, 444 metros quadrados. Estrutura metálica, 154 metros quadrados. Para fins de confirmação da autenticidade, isso daqui para a gente não importa agora. Então, ó, o que é que ele disse aqui ainda? Nessa licitação daqui, ele coloca como técnico operacional, mas não me cobrou o técnico profissional. Será exigida da CAT, tá? Correspondente com registro referente aos respectivos profissionais, tá? No qual consta a licitante como empresa vinculada à execução do contrato. Ele me cobrou o operacional, tá certo? Me cobrou somente da empresa. Nesse caso daqui eu não vou entrar muito afim, mas é isso daqui que se pede na minha habilitação, na minha qualificação técnica. Se a gente for jogar aqui, ó, CREA Jurídico, CREA Físico Marcelo, CREA Físico Júlio, acervo operacional empresa, e aqui bateu, ó. Pode ver que o atestado, a parte qualificação técnica também é pequena nesse edital, tá certo? Pessoal, lembrando, isso daqui é um modelo de edital, tá? De uma licitação disputada, que eu prestei consultoria, ganhei, escolhi essa porque aí eu vou ter acesso também à minha proposta de preço, tá? Qualificação econômico-financeira. Então, a última etapa da minha habilitação, econômico-financeira, quer dizer que a empresa tem condições financeiras de executar a obra. Então, ó, ele me pede a certidão negativa de falência. Aí eu vou pegar aqui, ó, de novo, falência online, falência AL. Aí tem aqui, ó, TJL. Certidão de primeiro grau, cadastro de pedido. E aqui eu vou botar falência, insolvência, recuperação judicial. E aqui eu tenho que preencher. Essa certidão daqui vai por e-mail, tá? Vai para o e-mail da empresa dentro do TJL. Cada estado aí vai ter uma diferença, tá certo? Aí eu não sei se todos os estados são assim, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, tem falência. No meu checklist tem falência. Então, mais um item vencido na minha habilitação. Pessoal que está entrando no YouTube agora ainda, tá? A live hoje está sendo pelo YouTube, porque eu estou compartilhando tela, estou mostrando um edital, como é que funciona, tá certo? Então vão passando para lá para não perder o compartilhamento da tela. Então meu primeiro item aqui, ó, certidão negativa de falência, expedida a menos de 60 dias. Segundo item, balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? É o que diz como é que está a situação, querendo ou não, financeira da empresa. E aí ele me dá aqui, ó, algumas possibilidades. O balanço tem que estar chancelado pela junta comercial, deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, registrado no Conselho de Contabilidade. As empresas constituídas, aí muita gente diz, eu abri a empresa agora, eu ainda não tenho balanço. Beleza, mas toda a licitação me dá essa opção aqui, ó. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura, que teu contadorzinho vai saber fazer isso e você vai conseguir disputar a obra. Ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, tá certo? Então são algumas possibilidades que ela me dá. Cooperativa, eu vou pular também porque não interessa pra gente agora. E aqui, ó, documento comprobatório de garantia de participação. Ou, se for o caso, o recibo do recolhimento tal de 1%. E aí, se a gente for puxar para cá, balanço patrimonial e garantia. Podem ver que a garantia aqui, ó, quando eu deixei somente amanhã, passei para a empresa, ó, preciso da garantia para montar o edital. E a empresa me enviou um feedback e me disse, ó, Caio, a garantia eu só consigo gerar amanhã, só consigo te entregar esse seguro garantia amanhã, então no meu checklist ficou somente amanhã. Porque evita que amanhã eu esqueça desse seguro garantia
e perca a licitação porque eu não apresentei esse documento. Tá? Então, ó, voltando aqui, não será admitida a comprovação da realização de calção em depósito em caixa eletrônico. Tá? Aí aqui são algumas condições, a gente não pode perder muito tempo vendo isso. Todos os licitantes deverão apresentar ainda no envelope número 1. Tá? Qual é o envelope número 1? Envelope de habilitação. Declaração de que não utiliza mão de obra direta ou indireta menor de 18 anos. Ou seja, cara, eu acredito que 100% das licitações que eu disputei até hoje me pediram essa declaração, tá? E aí tá aqui no meu checklist de declaração de menor de 18 anos. O licitante que estiver concorrendo em mais de um item ficará obrigado a comprovar os requisitos. Não é o caso dessa licitação, foi só um item. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, mesma informação que ele passou lá no credenciamento, em cópia autenticada ou para ser autenticada pela CPL. Vistoria. A participação da presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para a execução do objeto. Vistoria não é obrigatória, tá certo? É aconselhável você vistoriar o local da tua obra para entender quais são ou não as adversidades, os problemas que você vai ter ao executar. Um exemplo, vamos supor que você pegou uma obra em determinado município que eu preciso pegar uma balsa para poder chegar até esse determinado município. Ah, Caio, quando eu disputei a licitação, não sabia que tinha que pegar balsa. Se tivesse vistoriado a obra, você saberia. Então, assim, não é obrigatório, o TCU tem súmula, tem acórdão publicando que não é obrigatória essa visita, mas você acata, você tem pleno conhecimento de todas as características do objeto, tá certo? Então, antes de chegar aqui na proposta, eu vou pular aqui para os documentos complementares ou da abertura dos envelopes, tá? Vamos passar aqui. Nesse edital daqui, ele não colocou essas duas declarações que eu coloquei lá, mas por precaução, eu apresentei na minha licitação, tá certo? Toda vez que você for MAEPP, você precisa declarar, você tem que precisar comprovar para a licitação que você é. É aqui, ó, declaração de não visita, como ele botou que era opcional, a empresa que não quis visitar a obra, então eu apresentei minha declaração de opção por não visitar a obra, tá? E aqui, ó, dentro do meu credenciamento, eu coloquei minha certidão simplificada comprovando que eu sou microempresa ou empresa de pequeno porte e minha declaração de ME e EPP. Eu preciso ter essa documentação para garantir que eu sou ME e EPP e usufruir dos benefícios que as microempresas e empresas de pequeno porte têm, tá certo? Esses benefícios estão dentro da Lei Complementar 123, tá? Então, coloquei esses dois documentos e a declaração de não visita, fechei o meu checklist completo. Tá? E aqui embaixo, ó, ainda coloco uma observação, porque se você montou esse checklist para alguém imprimir a documentação e depois você só conferir, ó, verificar se tem mais alguma declaração no edital, montar documentação acompanhando o checklist e o edital, tá certo? Por que é importante? Mesmo eu tendo esse checklist, é importante eu acompanhar toda essa questão que eu fiz com vocês agora, tá acompanhando checklist e edital, para não passar batido em alguma coisa, tá? E aí aqui da proposta, eu vou passar aqui rapidamente, vou mostrar para vocês como é que funciona, como é que se pede, mas não vou entrar a fundo porque vai ser o tema da nossa live de amanhã, que é como elaborar uma proposta de preço. Eu vou trazer uma proposta pronta e vou mostrar como é que funciona. Vou comparar a licitação apresentada, o orçamento apresentado pela prefeitura e o orçamento apresentado pela empresa, tá? Então, ó, mas da mesma forma que tem lá na minha habilitação, tá? Da proposta. A proposta apresentada no envelope número 2 será redigida no idioma, impressa, tal. Aqui é blá, 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 tá? Isso daí quem disputar a licitação vai ter que saber sempre que você não vai fazer uma proposta à mão. Ela é impressa, tá? Rubricada em todas as suas páginas. Vamos lá, tópico importante e dica importante. Para evitar que se retire documento do teu
evitar que retirem documento da tua proposta ou qualquer coisa do tipo, o que é que eu sempre aconselho? Rubrica todas as páginas e numera, tá? Porque vai estar lá numerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e rubricado todas as páginas. Porque evita de alguém puxar uma página tua e falar, ele não apresentou a composição do item tal. Poxa, mas aí eu pulei 1, 2, 3, 5, foi. Eu pulei a página 4, então comprova que teu documento existia, tá? Tanto para habilitação quanto para proposta. Caio, acontece isso na prática? Cara, comigo nunca aconteceu. Mas eu não posso te garantir que nunca vai acontecer, tá certo? Não é usual, é contra legislação, tá? Se fizerem isso, estão fraudando licitação. Então não é usual acontecer isso, tá, pessoal? Então, ó, dentro da carta proposta, esse 8.1 é a carta proposta, tá? Ele tem que ter o CNPJ, especificação do objeto, eu falei isso ontem, tá? E amanhã eu vou mostrar na prática como é que funciona. O valor total da proposta, a planilha de custo e formação de preço, isso daqui já é o que? Minha planilha orçamentária, tá? Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, estarão tudo. Essa informação daqui está dentro do meu, isso é uma declaração dentro da minha carta proposta, tá? Essa declaração vem dizendo, ó, a empresa declara que no valor proposto estarão inclusos todos os custos, tá? Na composição de preço unitário, o licitante deverá apresentar discriminadamente parcela relativa à mão de obra, material e equipamento. Isso daqui já são minhas composições unitárias nos meus serviços. Quando se tratar de cooperativa, eu vou pular porque não tem interesse para a gente agora. Então vamos lá. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. Tá? Isso aqui é blá 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 de edital. E aí tem aqui ó, uma coisa que o pessoal gosta de se prender, e foi aquilo que eu brinquei ontem. Se fosse assim, eu só mudava meu preço global e apresentava igual da prefeitura e ganhava a obra. Tá? Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante no prazo indicado pela comissão, desde que não haja majoração no preço proposto e não mude o teor da sua proposta. Tá? Não majorar não quer dizer que eu não vou alterar o teor da minha proposta, porque se fosse assim, eu chegava na minha carta proposta, dizia que era, vamos supor, aqui era 500 mil, eu vou botar 400 mil e apresentava tudo igual ao município. Ah, cara, não foi 400 mil? Ah, então eu posso adequar agora já que eu ganhei. E aí sim tem um custo com o consultor para montar minha proposta. Tá? Então não é bem assim que funciona, então cuidado como vocês interpretam o edital. A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais, como também sob a forma percentual, em conformidade com o padrão constante e tal. Tenho que ter a minha composição do BDI. Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização, não estão dentro do BDI. A administração local faz parte do orçamento da obra, tá certo? As alíquotas de tributos cotados pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária. A alíquota do ISS cotado pelo licitante deverá ser compatível. Então aqui ele vem dizendo algumas informações que precisam ter na minha proposta e as questões do que vem, os documentos e como eles devem ser apresentados, tá? E é aqui, ó, o item 9.3.2.5 do Acórdão 2622 que eu sempre bato. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional, eu vou até marcar aqui, tá, pessoal? As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no anexo 4 da Lei Complementar 123. Está dentro do edital, está dentro da Lei Complementar 123, está dentro do Acórdão 2622, está dentro do estudo de faixas do BDI. Então, cara, você precisa saber elaborar teu BDI e teus encargos sociais, tá? E aí está aqui, ó. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos à contribuição que estão dispensados do recolhimento, que é o Sistema S, SESI, Senai, INCRA, SEBRAE, Salário e Educação, conforme artigo 13 da Lei Complementar 123. Cronograma físico-financeiro em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos pela administração. O prazo de validade da proposta será de 60 dias contados a partir da entrega, tá?
Fechou, e aqui embaixo vem da abertura dos envelopes, ele vem me dizendo como vai proceder, que vai abrir primeiro envelope de habilitação, depois envelope de proposta. E aqui, ó, a declaração... Pronto, aqui achei, ele pediu, tá, pessoal? Eu falei mal do edital sem lembrar aqui, ó. A declaração complementar deverá ser entregue separadamente dos envelopes acima mencionados e constantes do seguinte documento. Se ela tem que ser separada dos dois envelopes, ela precisa ser apresentada onde? No meu credenciamento. Esse credenciamento vem todo fora dos envelopes. Então está aqui, ó. Declaração de enquadramento do licitante como microempresa e empresa de pequeno porte. A apresentação da declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue tão somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançados por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado. Empresa de pequeno porte e microempresa tem algumas vantagens, tá certo? E aí, para comprovar isso, eu apresento minha certidão simplificada emitido pela Junta Comercial do Estado, tá certo? A seguir serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura do envelope número 1. O conteúdo do envelope será rubricado. Pessoal, interessante para quem nunca disputou licitação, todos os documentos da licitação são rubricados por todos os participantes da licitação, por todas as empresas e pela CPL, tá? Então, você precisa estar preparado para rubricar um monte de documento, então cria uma rúbrica fácil, porque quem disputa a licitação acaba rubricando um bocado de documento, tá? Então, ó, vou baixar aqui um pouquinho, a gente já está com um pouquinho mais de hora, do exame da documentação de habilitação. Será considerado inabilitado, tá? Isso daqui é importante você ter anotado quando você for disputar a licitação, porque vai aparecer, você vai bater nesses itens para inabilitar seus concorrentes. Não apresentar os documentos exigidos no instrumento convocatório, com prazo de validade ou devidamente atualizado. Incluir a proposta de preço no envelope número 1. Não pode, pessoal. Já vi empresa que antes da licitação estava criando a maior briga e chegou na hora da licitação e foi desclassificada porque colocou proposta no envelope de habilitação e habilitação no envelope da proposta. O que acontece? Quando abriu o primeiro envelope, todo mundo já tinha acesso ao preço, então isso não é permitido. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma terá o prazo de 5 dias úteis para regularizar sua documentação. Do julgamento das propostas. O critério de julgamento da proposta será o menor valor global, ou seja, entre aspas, ganha quem tem o menor preço, atendida a todas as especificações do edital, tá certo? Na data de abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos membros da comissão de licitação. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste edital. As propostas serão classificadas em ordem crescente. Certo? E aqui ele vem colocando, persistindo empate, aqui é a questão se tiver empate, tá? E aqui embaixo ele ainda coloca, ó, será desclassificada a proposta que não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. Ou seja, lá em cima ele botou que as empresas teriam que apresentar ISS, PIS, COFINS de acordo com a realidade da empresa. Se eu não apresentei, eu não estou cumprindo as regras do edital, estou desclassificado, tá certo? Pessoal que está entrando no Instagram agora, o número aqui no Instagram está baixo porque a gente está tendo a live no YouTube hoje, tá certo? Como eu estou compartilhando tela, a gente está olhando o edital e tudo, o número aqui no Instagram realmente a ideia é essa, fazer um número de 1, 2, 3 pessoas, porque o pessoal está no YouTube, tá? O link está na minha bio e a gente está mantendo o mesmo nível de interação com o pessoal que vem assistindo essas aulas, tá certo? A gente está conseguindo manter o mesmo número de alunos presentes, tá? Contiver vícios ou ilegalidades, for omisso apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. Então aqui, ó, quando tiver vício ou ilegalidade, se eu estou fora da legislação, é ilegal. Então, mais um item para ser desclassificado dos concorrentes. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou os anexos. Ou seja, se eu não tiver igual não, tá? Se eu não tiver seguindo os modelos, o que a legislação fala, o que o edital fala, estou desclassificado.
Apresentar na composição de seus preços. Taxa de encargos sociais ou taxa de BDI inverossímil, tá? Isso quer dizer que eu preciso estar de acordo com a legislação. Custo de insumos em desacordo com os preços do mercado. Ou seja, se eu tiver com meu preço inexequível. Se eu coloco que o preço do cimento é R$1, eu não tenho como comprar o cimento a R$1, tá certo? Então ele não está em conformidade com o preço de mercado. Quantitativo de mão de obra, material ou equipamento insuficientes para compor uma unidade do serviço. Voltando, se isso acontecer é porque eu estou inexequível, porque eu não tenho condições de coeficiente de produtividade ou coeficiente de insumo suficiente para vencer, para executar uma unidade do serviço. Eu não posso dizer que para 1 metro quadrado de alvenaria eu vou usar 3 tijolos, porque eu sei que a média de tijolo utilizado em 1 metro de alvenaria é de 26, 27 tijolos, tá certo? Então, se eu coloco 1 na minha proposta de preço, quer dizer que eu estou inexequível, eu estou desclassificado da licitação. Apresentar preço manifestamente inexequível. E aí aqui ele coloca os 2 itens de inexequibilidade de acordo com a Lei 8666, que é 30% de desconto da administração pública ou 30% de desconto em cima da média das propostas acima de 50%. Eu vou gravar um videozinho e disponibilizar no meu feed para vocês aprenderem a calcular o que é exequível ou não, tá certo? E aí, Caio, qual dos 2 valores utilizar? O mais baixo entre eles, tá? Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado supere o preço de referência discriminado nos projetos. Será desclassificada a proposta na qual se verifique em qualquer um de seus custos unitários supere o correspondente custo unitário. Aqui, beleza, como é preço global, eu poderia abrir aqui a opção de subir 10% do meu valor unitário. Serão desclassificadas quais forem maior do que 10% do teu valor unitário. Se a proposta de preço não for aceitável, a comissão de licitação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente na ordem de classificação, tá certo? Então, pessoal, aí dos recursos administrativos, ele vem me dizendo o prazo de recurso e tudo, julgamento. Como eu vou disponibilizar esse arquivo aqui, ó, prazo de 5 dias úteis. Garantia de execução, isso daqui é se você ganhar, e aqui vem, ó, o edital não acaba lá. Do termo de contrato, aqui vem, ó, do reajuste. As regras acerca de reajuste de valor contratual serão estabelecidas no termo do contrato anexo a este edital. Da entrega do recebimento do objeto. Então, tudo isso daqui vem me informando no contrato, mas eu quero que você, ó, isso daqui é importante, o pessoal me perguntou muito. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma, para tanto ficar convencionado equilíbrio, tá? Encargo moratório. Cara, por algum motivo atrasou o pagamento, a culpa não foi sua, foi só da prefeitura. Nesse caso daqui, você pode solicitar encargo moratório. Caio, você vai conseguir receber isso? Cara, é difícil, mas se abre a opção, você pode cobrar, tá? Então vamos baixar aqui, eu quero só mostrar para vocês os modelos do que ele disponibiliza no edital, os modelos de... E aqui, ó, ele mostra o anexo 3, modelo de declaração de cumprimento, ele mostra os modelos, tá? Então eu vou abrir aqui a pasta dessa licitação para a gente finalizar por hoje aqui, ó. Anexo 1, ele me mandou projeto básico. E aí está o objeto, justificativa, o que foi levado, obrigações da contratada. Esse projeto básico daqui vem todas as minhas especificações técnicas da minha obra, tá? Controle e fiscalização, subcontratação, se é permitido ou não, parcial, quantos por cento, e anexo, tá? Então, anexo ainda desse projeto básico, ele colocou caderno de encargo social, planilha de custo, que é a planilha orçamentária, BDI, cronograma físico-financeiro. Tá certo? Integram ainda este projeto básico a RT, referente à totalidade das peças técnicas. Outro documento aqui, ó, anexo 2, minuta de contrato. Todo edital precisa ter a minuta de contrato para você analisar, tá certo? Então tá aqui um modelozinho, a minuta do contrato. Anexo 3, modelo de declaração, para vocês terem conhecimento como é que funciona o modelo de declaração, tá?
Declaração, identificação da licitante, com sede no endereço do CNPJ, inscrita no CNPJ XYZ, e aí aqui você mantém. Vem através do seu representante legal abaixo assinado, em atenção à Lei 9.854, de 27, declarar expressamente sobre as penas da lei, que cumpre o artigo tal, que é proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores, para fins de habilitação na tomada de preço tal, local e data, nome e assinatura do representante legal que está assinando esta declaração. Tá bom? Outro modelo, ó, declaração de ME e EPP, sob as penas da lei, declara sob as penas da lei seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, que não foi o caso. Então, ó, gozando assim do regime diferenciado favorecido pela referida lei, lei complementar 123, tá? Local e data, assinatura do representante. E aqui, arquitetônico, a capa, o checklist que está aberto lá, declaração, edital, os projetos. E aqui, ó, como eu falei para vocês, no checklist, quando eu monto o meu checklist, eu vou colocando dentro de pastas para posterior impressão, tá certo? Então, meu credenciamento, ó, procuração, RG, contrato social, simplificada, declaração de ME e EPP. Na minha habilitação, ó, todos aqueles documentos que estão aqui no meu checklist, ó, eles vêm para cá. O CNPJ não está aqui na pasta, mas aqui, ó, os documentos que estavam na minha... Deixa eu ver se eu coloquei algum aqui na pasta. Nenhum está aqui na pasta, mas aqui estão as pastas prontas para serem colocadas, tá certo? Então, ó, todos esses documentos aqui eu preciso ter. Então, além do checklist, meu primeiro passo após a elaboração do checklist é montar essas pastas de credenciamento, habilitação e proposta. Então tá aqui, amanhã eu vou apresentar essa proposta daqui para vocês, tá? Completa, certo? Vou mostrar como se apresenta a carta proposta, planilha orçamentária. Então vamos deixar isso daqui para amanhã. A carta proposta e meu orçamento todo linkado, tá? Então aqui estão as minhas 3 etapas da licitação e o edital todo analisado. Então, ó, só nesse tempinho, em 1 hora e 27, explicando para vocês, eu analisei um edital inteiro. E aí muita empresa paga R$1.000, R$2.000, R$3.000 para você disputar a sua licitação. Caio, como é que funciona? Eu cobro 1% do meu contrato. Se eu ganhar, vamos supor que essa obra daqui a 1 milhão, eu ganhei 10 mil, cara. Então, se você for jogar em 1 horinha eu tinha ganho, claro, teria que elaborar agora a proposta de preço. Mas se for botar aqui a 50%, eu tinha ganho metade desse valor já. E aí quando eu chego numa palestra e para os meus alunos logo na primeira aula, cara, quem quer R$1.000 para montar minha habilitação? E em 1 horinha aqui, explicando a vocês, a gente tinha montado toda essa habilitação. Certo? Então, não é um bicho de 7 cabeças. Eu analisei aqui com vocês esse edital rapidinho. Aí mostrei ainda como puxavam algumas certidões e tudo. Então, cara, é bem fácil vocês conseguirem montar isso. Deixa eu abrir aqui agora para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Abrir o meu... CREA aqui. Só para eu mostrar para vocês como é que gera o meu... Minha CND do CREA, tá? Profissional, ambiente do profissional, tá certo? Vou entrar aqui no meu CREA. Então, ó, se eu vier aqui, ó, certidões, como é que eu comprovo o registro do meu responsável técnico? Da empresa é a mesma coisa. Você vai abrir no teu CREA da empresa, o teu CREA jurídico, e vai vir aqui, ó, certidões, solicitar certidão. Tá certo? Certidão de registro e quitação de pessoa física. No da pessoa jurídica, vem certidão de registro e quitação de pessoa jurídica. Certo? Então aqui eu já tenho uma válida até 30/11 e deixa eu imprimir ela aqui para vocês conseguirem ver como é uma certidão que confirma que o engenheiro não está devendo ao CREA e está registrado no CREA, tá certo? Então, ó, tem aqui a validade, foi emitida 18/10, validade 30/11, a chave
Certificamos que o profissional mencionado encontra-se registrado neste conselho, nos termos da lei tal, conforme certificamos ainda, face ao estabelecido que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL. Da mesma forma, sai o registro da empresa. E aí está aqui, interessado, profissional Caio Varalho Cortes Galo Lobo, o número do meu registro, número do meu CPF, endereço que eu resido, e aqui embaixo vem as empresas que eu sou responsável técnico, tá certo? Então, aqui ó, eu falei ontem, uma dica de ouro que eu falei ontem está aqui, ó. Certificamos que, caso ocorram alterações nos elementos contidos neste documento, esta certidão perderá sua validade para todos os efeitos. Isso daqui vale para a certidão jurídica. Quando você muda teu endereço, quando você muda o teu contrato social, capital social, qualquer coisa que você muda na tua empresa, que não mudar também no CREA, tua documentação mudou, teu responsável técnico perdeu a validade da tua certidão, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, certo? Como é que funciona um edital, como é que eu separo, checklist, como é que sai o aviso da licitação, como é que eu consigo identificar, que eu falei para vocês que eu consigo prospectar essa empresa que está sendo desclassificada, inabilitada, mostrei para vocês hoje, certo? Então, aqui pelo YouTube a gente vai finalizar, tá certo? E vamos voltar agora para o Instagram, caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento, eu já tenho 8 perguntas aqui na caixinha de pergunta, que eu vou passar a responder aqui agora, tá certo? Então, pessoal, que está me acompanhando aqui no YouTube, valeu por hoje. Foi uma live um pouco diferente, eu compartilhando a tela, então estou bem pequenininho aqui no YouTube, mas o interesse era que vocês tivessem conhecimento desses documentos apresentados, tá? Então, pessoal... Não, beleza, eu vou deixar aqui aberto. No YouTube vai ficar rodando e agora meu foco vai ser aqui no Instagram, não vou mais compartilhar a tela. Então, vamos para cá que eu vou começar a responder as perguntas. E caso o pessoal que estava no YouTube quiser passar para o Instagram para me perguntar, tirar alguma dúvida, eu vou estar de volta aqui, tá? Coisa que tem que botar a senha aqui de novo. Formulário de amanhã. Certo. Tem mais gente agora. Deixa, espera só uns minutinhos, o pessoal tá passando do YouTube pro Instagram. Enquanto eu vou abrindo aqui, primeira vez que eu fiz a live no YouTube, então tô aqui com 3 telas mais um telefone na minha frente. Acompanhando o YouTube e o cronograma, o script que eu tinha para hoje, acompanhando o Instagram aqui. Então, tô inovando, tô aprendendo cada dia para conseguir trazer mais conteúdo para vocês, pessoal. As lives, o usual é ter 1 hora. Eu até hoje não consegui nenhuma live de 1 hora. Eu sempre passo. Ontem a gente chegou em 2 horas de live. E vai chegando essa hora, já vai ficando mais fechada. Tá certo? Pessoal, se alguém me perguntou alguma coisa antes, tá? Ou falou alguma coisa, ou manda de novo aqui no Instagram, ou manda na caixinha de pergunta, no balãozinho de pergunta, para não passar batido, tá certo? Como eu estava olhando para a tela do YouTube, para a tela compartilhada, eu não estava acompanhando aqui as mensagens do Instagram. Pessoal, vou começar a responder aqui pelo Instagram. Já vou dizer aqui para o Fernando que sim, não vou compartilhar a pergunta dele, mas está respondido sim, tá? Então vamos lá. Paulo me mandou 6 perguntas, eu vou tentar responder todas, Paulo. Está liberado, eu que não estou. Foi a primeira live no YouTube, eu acho que eu não habilitei o chat, tá, pessoal? Então, por isso que eu estou voltando para cá, eu não sei ainda habilitar o chat. Próxima aula pelo YouTube, vou habilitar esse chat para a gente poder estar conversando por lá também, tá bom? Paulo, você não tem nenhum curso antigo de orçamento para licitação? Eu tinha sim um curso de licitação antigo, tá? Suspendi ele porque eu queria fazer um curso mais completo. Foi um curso lançado em 2018, tá certo? Então, nos últimos 2 anos eu venho aprendendo mais e mais e decidi focar um pouco mais nessa parte de curso a partir desse ano,
tá? Tem aproximadamente 3 meses que eu voltei a focar. Eu tinha passado um ano afastado do curso online. Esse ano, como eu falei ontem, eu não vou estar lançando mais curso, tá certo? O meu único lançamento esse ano vai ser uma mentoria fechada para os alunos do desafio e para que se enquadrem dentro de um formulário, tá certo? Esse formulário vou estar disponibilizando hoje para o pessoal, vou estar jogando lá no grupo do desafio. Amanhã, pronto. Amanhã o formulário vai estar sendo liberado, tá certo? Para quem tem interesse. Vão ter algumas perguntinhas básicas, tá? Só para ver se encaixa. Como eu falei ontem, eu não tenho interesse em ter volume. Eu quero ter resultado dos meus alunos, tá? Para mim não importa volume de aluno. Eu não quero ter 100 alunos, 200, volume de aluno eu já tive, tá? Em alguns lançamentos eu tenho uma porrada de aluno. Muitos deles, trouxe alguns aqui, sempre não canso de falar em alguns deles. Estão faturando bem com obra pública, estão vivendo de obra pública. O Márcio que chegou aqui 50 milhões, o Alisson aí 8 licitações, 8 vitórias, a Tayla todo dia publica obra nova. Então, cara, eu quero que no final do desafio e quem entre para a minha mentoria fature também 50 milhões ano que vem, cara. Eu não quero que diga assim, eu fui aluno do Caio. Eu quero dizer assim, porra, o Caio me ajudou, me deu resultado, eu estou vivendo de obra pública, estou faturando o que eu nunca pensei em faturar. Então esse é meu objetivo, por isso que eu não abro para 100%. Então vai ser restrito, tá? E a mentoria são de 120 dias, tá? São 4 meses acompanhando eu de mão dada com o pessoal que está na mentoria, tá certo? Então amanhã eu vou estar liberando esse questionáriozinho, online, essa aplicação para vocês. E daqui para o final do desafio eu vou passando mais informações, tá certo? Fora isso, eu só tenho mais um curso presencial esse ano, que vai ser dia 27 e 28 agora desse mês, lá em São Luís do Maranhão. A convite de uma das minhas alunas, junto com a empresa de lá, me convidaram para prestar esse curso presencial, e vai ser meu último curso presencial desse ano. Ano que vem eu ainda não estou com minha agenda marcada, estou esperando ver como vai ficar toda essa questão de Covid e pandemia, mas a princípio eu não tenho curso presencial ano que vem, tá? Então vai ser uma coisa a ser definido ainda. Caio, sócio administrador, estando com o CPF em dívida ativa, pode ter problema na licitação? Cara, eu nunca vi isso. Geralmente não se pede CND dos representantes, se pede CND da empresa, tá certo? Tanto que no edital que a gente viu agora, em nenhum momento se fala em certidão negativa ou que o cara não pode. O sócio pode dever, cara, não tem problema, tá? O problema é a empresa, tá? Pode ser que você bata com o edital que vem pedindo isso. Aí você vai ter essa restrição, tá certo? Presta atenção sempre. O que eu digo vai variar de edital para edital, CPL para CPL. A base é a mesma, tá certo? A base geral para o Brasil inteiro é essa que eu estou passando para vocês. Vão ter algumas peculiaridades que vai variar de região para região. Pablo também, meu aluno, bom aluno demais. Valeu pela força, Pablo. Tá acompanhando, mesmo fazendo meu curso, estando lá no grupo e debatendo sempre, tá aqui acompanhando o desafio, porque, cara, a gente precisa sempre se atualizar. A gente não pode botar na cabeça que sabe tudo, tá certo? Deixa eu só responder aqui. A Rafaela me perguntou há quanto tempo você participa de licitação. Desde 2016 que eu estou participando ativamente na parte de administração pública. Antes disso, eu trabalhava na administração pública, não como engenheiro, ainda não estava formado, mas já participava já via CPL, já acompanhava CPL, pagamento, então faz bastante tempo que eu estou dentro da administração pública. Não sempre como engenheiro, mas estagiei também dentro da administração pública, mas já tenho uma vivência aí de 8 anos aproximadamente dentro da administração pública. De 2016 para cá foi que eu comecei a atuar em empresas privadas. Comecei a disputar bastante licitação. Eu perdi as contas quantas licitações eu participei, tá? Se o preço de insumo estiver maior do que a administração, sugere, estou desclassificado? O insumo não. O insumo de dentro da tua composição não precisa estar abaixo. O valor do teu serviço, se for preço unitário, sim. E se for preço global, de acordo com a aceitabilidade de preço, tá certo? O insumo dentro da tua composição é de acordo com o mercado, tá? Você não pode ter tua licitação,
preço unitário maior, ou nem o preço global, tá? Mas o teu insumo pode variar. Aí o Paulo botou aqui, a proposta acho que é o pior de uma licitação. Para licitações de obras públicas, sim, proposta de preço é o que ganha, tá certo? Habilitação, qualquer tipo de licitação, qualquer modalidade, vai ter meio que essa base. E eu mostrei para vocês, cara, é interpretar edital e imprimir documento. O que vai te fazer ganhar obra pública é saber montar uma proposta de preço, tá certo? Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que entender como é que funciona a licitação, cara. Se fosse uma receita de bolo, todo mundo ganhava, tirava a cópia da receita e ganhava. Você precisa de uma metodologia. Caio, você sabe a Lei 866 toda? Não. Eu sei os artigos que me fazem ganhar. Caio, você sabe o estudo do BDI completo? Não, são mais de 100 páginas. Eu sei que no item 199 e no item 200 é o que me diz que se eu não apresentar o BDI de acordo com a minha legislação, eu estou fora. Se eu sei de cabeça que o item 9.3.2.5 me diz que se eu for optante simples nacional, eu preciso apresentar meus tributos de acordo com a realidade da minha empresa. Então eu não preciso saber tudo, eu preciso saber o que me faz ganhar a licitação. E aí isso eu vou montando de acordo com a experiência. Eu fui apanhando, fui montando essa estratégia. Então, cara, checklist é todo mundo que prepara? Não. Eu preparo porque eu já apanhei em licitação e sei que checklist me faz ganhar a obra. Tá certo? Rafael, eu não entendi a pergunta. A sua participação entra em qual nicho? Hoje eu trabalho tanto na administração pública como suspendi um pouco as consultorias para trabalhar agora essa parte online, focar um pouquinho nessa geração de conteúdo online, certo? Mas trabalho na administração pública, trabalho na administração privada prestando serviço para a administração pública, tenho empresa, sou consultor, então assim, não sei em qual nicho específico, eu participo de licitação. Meu foco principal é licitação de obra pública, tá certo? Foi o que eu decidi me especializar. Fiz alguns cursos, tenho curso de gestão pública, curso de orçamento de obra, curso de licitação, pregão. Então, assim, me capacitei porque eu não entro no jogo para brincar. Eu venho brincando com vocês desde o início aqui do desafio. Cara, ser mais um qualquer um é. Eu entro no jogo para ser o melhor. Então eu entro no jogo para ganhar a obra pública, eu não entro para disputar a licitação, eu entro para ganhar, tá certo? E é o que eu digo para vocês, sempre aqui, todos os dias eu venho dizendo. Cara, quer viver de obra pública? Quero. O ramo é gigantesco, pouco concorrido e você vai faturar milhões. Se você entrar para vencer. Se você entrar sem foco porque quer ser mais um, você vai ser engenheiro como qualquer outro. Você vai ser profissional como qualquer outro. Agora, se você definir, se capacitar e, cara, eu quero viver de obra pública, você vai viver melhor do que muito engenheiro que você conhece, tá certo? Porque não para. Enquanto o teu amigo engenheiro está preocupado quando o prédio acabar, você está preocupado se você tem capacidade de tocar 10 obras ao mesmo tempo, tá certo? É a diferença. A Aline aqui também, aluna, tá acompanhando muito aqui as lives. Obrigado pela presença, Aline. Tô vendo que você está aqui online todos os dias, sempre interagindo. Existe alguma restrição pontual para que as empresas de pequeno porte em licitação? Não, tá? Ela tem algumas vantagens, certo? Se eu for falar um pouquinho assim de licitação de material, existem percentuais, vamos supor, eu tenho 1 milhão de material para fornecer, vai me dizer que X% desse material é exclusivo para MEA e EPP, tá certo? MEA e EPP no Brasil tem algumas vantagens, meio que como incentivo para as empresas pequenas conseguirem subir seu faturamento, conseguirem escalar, tá certo? Então elas têm algumas vantagens dentro das licitações de obras públicas. Não só de obras públicas, mas de tributação, faturamento. Então, assim, elas têm algumas vantagens, mas restrição, eu não conheço nada que restrinja uma empresa de pequeno porte disputar a licitação, tá certo? Cara, qual a restrição? Cara, eu só posso ser empresa de pequeno porte até 4 milhões e 800. Acima disso, eu viro outras empresas que são empresas normais, tá? Então, restrição seria meio que o faturamento, tá certo? Então, quanto mais eu faturo, maior a minha empresa, então não preciso, entre aspas, mais desses benefícios, tá? Pessoal, eu acredito que acabaram as dúvidas. Deixa eu só rodar um pouquinho aqui.
Uma pergunta aqui eu tinha passado batido. Caio, para eu participar de qualquer licitação, vai ser sempre as mesmas exigências? 80% sim, são essas exigências. Existem modelos do TCU, tá certo? Da AGU, que vem dizendo o que é que se pede numa licitação. Porque como é que funciona? É diferente do ramo privado. Dentro da administração pública, a administração pública segue a lei. A administração pública faz o que a lei diz e não o que a lei não fala, tá certo? Então, esse modelo, como eu apresentei para vocês hoje, 80, 90% das licitações que vocês vão disputar são dessa forma. Algumas podem pedir algumas declarações a mais, algumas declarações a menos, mas em geral é isso aí, tá certo? Pessoal, 9h30 já, quase 2 horas de live de novo, certo? Então, como eu venho falando para vocês, se a gente for pegar aí desafio que vem sendo lançado e lives, o pessoal restringe a 1 hora. Por que eu não restringo o tempo? Cara, meu interesse é que vocês saiam daqui preparados e não, poxa, eu participei de um desafio. Participar do desafio de obras públicas, eu posso criar 10 e sair jogando conteúdo de 20 minutos. Então eu quero que vocês saiam do desafio preparados e dizendo assim, porra, eu participei do desafio de obras públicas, tá certo? Eu quero que quando vocês venham falar do desafio, que vocês falem assim, porra, eu participei do desafio que foi feito pelo Caio. Vocês sintam vontade em falar isso, tá certo? Eu não quero que vocês digam, porra, eu fiz o desafio com o Caio, foi uma merda. Não, eu quero que vocês saiam preparados, tá certo? Então, pessoal, 9h40, vamos encerrar a live de hoje. Lembrando, amanhã eu vou estar em live aqui falando somente sobre proposta de preço. Como é que se apresenta uma carta proposta, como é que se apresenta BDI, planilha orçamentária, quais as vantagens e desvantagens, como é o BDI. Não tenho como entrar a fundo em tudo, tá, pessoal? Porque só uma live minha de 1 hora e cacetada aí foi só sobre BDI. Então vai ser um pouco superficial, mas eu vou explanar um pouquinho sobre tudo da minha proposta de preço, tá? Hoje a gente entrou bastante na parte de habilitação, amanhã vai ser somente proposta de preço. Então, como o Paulo vem falando aqui, cara, é o que vai te fazer ganhar obra pública. Então a live de amanhã é imperdível. 19h45 aqui pelo Instagram, tá certo? Então não perde. Se não está no grupo ainda, entra no grupo que eu vou estar disponibilizando esse material que eu estou usando aqui, tá certo? Pessoal, boa noite. Vou tirar um print aí. Quem puder tirar um print para compartilhar ajuda bastante. Vou tirar aqui um print. Obrigado, Clécio. Clécio, meu aluno excelente também. Cara, o que eu fico feliz é que meus alunos lá de 2018, 2019 continuam me acompanhando. Então isso me mostra que o trabalho vem sendo bem feito, tá certo? E todos sempre aqui, cara, Caio, valeu, continua bom. Então muitos vêm me procurar, manda mensagem direct, Caio, a dica que tu me deu lá num vídeo lá atrás em 2018 mudou minha vida. Caio, que tu me falou semana passada que me perguntou assim, mandou uma mensagem e eu respondi, me ajudou a ganhar uma licitação. Cara, então ver todo mundo aqui continuando comigo, seguindo a trajetória comigo, é muito satisfatório, tá certo? Pessoal, boa noite, muito obrigado pela presença. Amanhã, 19h45, proposta de preço para a licitação de obra pública, tá certo? Chamem os amigos. Cara, Caio, eu tenho um amigo que nunca disputou licitação de obra pública, nem sabe o que é. Chama para a live de amanhã que você vai mostrar para ele a oportunidade que ele tem, tá certo? Então, pessoal, fechou. Valeu, até amanhã. E tamo junto, pessoal. Vamos a quarto dia encerrado. Passamos da metade do Desafio Verde Obras Públicas. Amanhã, quinto dia. E continua 100%, tá? Vão acompanhando. Existe um cronograma lógico para o desafio. Então, pessoal, valeu, boa noite. Vamos encerrar por aqui, tá? Vê o que? Eu já falei tudo daqui, pô. Eita.